boa tarde, é participante do Divertimento, tá? Eu também. Cauane, né? Falei certo? Fala comigo, humanoides. Hoje eu tô aqui no Distrito AMB, no AI Brasil Experience, onde eu vou te mostrar um pouquinho do que tá rolando no evento. Eu vim para entender não o que tá acontecendo, mas para onde que a IA tá indo, né? E se prepara, porque hoje eu vou trazer muito conteúdo legal. A gente vai ver como as empresas vão definir os próximos 10 anos delas. Bora comigo? Vocês chegaram, tudo bem? Dá licença. Moça, é lá, onde pegou mesmo? Fica atrás de mim. Tem algo muito louco, eu gosto, né, de ver ideias virando código virando impacto real. E sabe o que é mais louco, turma? 90% das empresas aqui ainda estão naquela fase de descoberta. Mas tem 10% que vai entender o jogo e vai dominar o mercado. Eu conheci agora uma startup que está automatizando conciliações bancárias com IA. A escala é absurda, né? Então você tira essa tarefa repetitiva, tira da mão do cliente e libera esse potencial humano para outras demandas e outras tarefas da empresa. E o mais bacana é que isso me soa muito familiar, que é o que a gente tem feito com o Humanoid. E não é substituir o ser humano, mas sim orquestrar de forma inteligente todos esses aplicativos, dados, agentes e automações que a gente tem hoje em dia. E quem aprender a orquestrar e estruturar esses dados vai reger o futuro. Recentemente disse isso, olha, cara, agentes autônomos, da maneira que a gente está pensando hoje, coloca os agentes para fazer a empresa funcionar sozinha, ainda estão muito rudimentares. Dá uns 10 anos aí para isso realmente chegar onde a gente quer. Então, não coloca a carroça na frente dos bois. As tecnologias são legais, estão evoluindo, sim, mas tem momentos que ela ainda não está
a evolução suficiente para você delegar determinadas tarefas. E muitas vezes você vê muito entusiasmo, e esse entusiasmo, talvez esses entusiasmos eles não vão se sustentar durante um longo tempo. Um exemplo é quando a gente fala em vamos substituir desenvolvedores por tecnologia, já que temos geradores de código. Mas gerar código é apenas uma parte do processo de desenvolvimento de sistemas. Você tem muitas outras atividades, e aí você vê resultados, você passa às vezes mais tempo fazendo manutenção até daquele código que foi gerado do que simplesmente gerando código. Portanto, num ambiente bonito, ambiente das discussões de eventos e congressos, é muito legal. A gente vê palestras de fornecedores mostrando tecnologias fantásticas, e são fantásticas, ninguém nega isso. Entusiasmo, de brincadeira. Vou fazer um projeto aqui para ver se o ChatGPT funciona. Funciona. Se você souber usar, ele vai funcionar bem. Não é isso que a gente quer. A gente não quer ser testador de ferramentas. A gente quer resolver problemas de negócio. A gente quer resolver um problema que está incomodando a corporação, que está gerando ineficiência, que está impedindo ela de atingir seus objetivos, aquelas metas definidas no início do ano, de maior produtividade. Talvez o resultado O padrão está muito claro, todo mundo está falando de agências, de autonomia, de contexto. Acredito muito que a era dos prompts ela acabou e a gente está entrando numa era de sistemas inteligentes de decisão. E aí eu fico pensando, quantas empresas brasileiras estão realmente prontas para a inteligência artificial? Claramente o que eu quero, vão ver quais ferramentas vão atender. E aí, eu vou começar a discutir qual a melhor ferramenta que determinar essa situação. Outro ponto. Vai pra tomar cerveja. É, isso aí, gente. Eu vou demonstrar aqui agora, Demonstre. Fala pessoal, Lucas Assis aqui, a gente tá no stand da Cinca, no AI Brasil Experience, e a gente tá com o primeiro robô chopeira do universo aqui. Então aqui a gente tá com a experiência, você pega o seu crachazinho do evento, passa ele aqui, e aí a gente recebe o néctar dos deuses aqui, perfeito, gelado. Robô chopeiro, o que é melhor do que o chope? É ele ir aonde você tá. Então, galera, isso aqui, ó, é tecnologia brasileira. Vamos pra cima. Cheers! A gente vai ter pessoas que estão treinando suas inteligências artificiais e o objetivo é você usar melhor para você consumir menos tempo e obter mais resultado. Você já viu dois caras que não sabem brigar batendo? É tipo aquele mata-cobra feio, puxa o cabelo, dá chute, né? Agora, quando você pega um cara que luta boxe, uma movimentação dele é o peso do corpo, o soco, não é o lango-lango. Cara, lango-lango entrega a idade, né? Lango-lango é só pra quem é década de 80. Mas assim, quem luta boxe, o soco, ele é todo o movimento do corpo ao mesmo tempo que você gira o tronco. Então, quando você bate, o dano é muito maior. Então o exercício que a gente vai fazer na inteligência artificial é trabalhar para que a gente tenha o menor esforço possível, o melhor resultado, o melhor contato. Como que você faz isso? Treinando. Porque você tem que treinar não a IA dos outros, você tem que treinar a sua. E a gente está chegando num momento que toda a formatação do marketing, a produção de conteúdo, eu trabalho com marketing há mais de 15 anos. E durante esse período eu sempre desenhei quadrinhos, né? Os quadros. E aí você tem matéria-prima, você tem formatação e você tem distribuição. Quando você fala de formatação e matéria-prima, a formatação ela vai encurtar. Por quê?
Porque a IA, ela vai reformatar tudo para você numa fração de segundos. Matéria-prima é o que você pode fazer, mas que ninguém pode fazer por você. Que é a sua ideia do seu produto, do seu serviço, contar a sua história, o contexto da sua loja. Nada disso a IA pode fazer para você. E se você falar, todas as empresas estão preparadas para a IA? Não por quê? Porque a digitalização dos dados, ela ainda vai demorar muito tempo. Você acha que todas as informações, em nível de contexto, a IA vai demorar ainda muitos modais para atingir o que a gente faz? Por quê? Porque ela precisa entender geolocalização, ela precisa entender espaço, não só vídeo, não só áudio, não só texto. E maior parte do conteúdo que ela está aprendendo é imagem, vídeo e texto. E áudio. A gente vai passar por uma transformação e essa memória muscular, a gente tem várias ferramentas, só que eu já descobri que falar sobre ferramentas é a pior forma de você ensinar sobre inteligência artificial, porque nas redes sociais eu tinha uma aula que eu ensinava 100 ferramentas diferentes. Se eu tivesse que dar uma palestra de IA, eu teria que dar uma palestra de 1.500 ferramentas de IA. Encerrando aqui minha participação no AI Brasil Experience, depois de conversar com bastante gente, tem uma grande lição e um grande insight para todos vocês. A IA está muito longe de substituir o ser humano. Podem ficar tranquilos. Isso não vai acontecer tão cedo, tá? Mas eu vi nascendo muitas empresas aqui, muitas empresas promissoras, muitas empresas que têm um futuro e um potencial muito grande, mas depende da execução. E a execução é aquela veia empreendedora que muitas vezes a gente não tem e não foi treinado para ter, né? Gestão financeira, contratar pessoas. Eu entendo que essa parte de contratação de pessoas e de gestão, ela ainda é muito crítica. Nenhuma plataforma aqui parece que vai resolver esse problema, né? Então, esse insight eu acho que ficou muito marcado para mim. E eu tenho certeza que num futuro talvez muito distante, a IA vai conseguir substituir um ser humano. Tem outro ponto importante também, que é o nível... Até estava conversando com uma pessoa aqui sobre o nível de inteligência e maturidade tecnológica das pessoas, dos brasileiros, né? O brasileiro, ele não está acostumado a treinar, a fazer pergunta, a treinar a IA de fato, né? Hoje tive um post ali no LinkedIn que usa justamente o treinamento para isso.